Bom, então vamos dar continuidade ao nosso congresso. Então eu vou apresentar aqui os colegas, queridos colegas que já conheço há bastante anos. Então, a Carla Mary Oliveira, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, historiadora, tradutora e doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, com estágios pós-doutorais em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Pernambuco. É membro da Rede Brasileira de Estudos de História Moderna e membro fundadora da Rede Internacional de Estudos Franciscanos no Brasil. Então, vou passar a palavra para a professora Carla Mary. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer ao Frei Sandro pelo convite, para participar do evento, a Renata pelo empenho dela na organização, a Casa Franciscana que está nos recebendo, e falar que hoje tem um significado muito especial para mim. A última vez que eu estive aqui nesse convento, eu devia ter uns 10 anos de idade, com minha avó materna, que era devota de Frei Fabiano. E então vim aqui nas festas, e então estar aqui hoje tem um significado sentimental também para mim, até porque essa influência da minha avó que me levou a estudar os franciscanos. Então está tudo ligado. Pode colocar os slides? Bem, essa minha fala hoje é tratando tratando de alguns sermões panegíricos produzidos na província de Santo Antônio do Brasil na segunda metade do século XVIII. A relação dos franciscanos com o poder régio português, certo? E aí, algumas coisas são necessárias de se falar antes de começar, de fato, a entrar no tema dos sermões franciscanos. Primeiro, a ideia dessa cultura panegírica portuguesa, e luso-brasileira, que a gente pode dizer que é um dos fenômenos de retórica, de cultura franciscana, que ajuda também a compreender a retórica barroca no Brasil do século XVIII. É uma linguagem que se torna política, religiosa e que vai ter um largo alcance na construção do lugar dos franciscanos na política portuguesa, e inserindo mais ainda a colônia brasileira nesse jogo simbólico de poderes da segunda metade do século XVIII. Esses sermões, eles eram, antes de tudo, um momento privilegiado de interação da política com a religiosidade. Eram ou ezequiais, fúnebres, ou de celebração, usualmente da aclamação do monarca. E o que a gente pode dizer é que, ao serem engendrados e proferidos, pregados no Brasil colonial, eles tinham essa função de convocar e mostrar a fidelidade dos fiéis brasileiros, à sede, da monarquia portuguesa. Então, vão ter algumas características, que não vou ler os slides, é só para pontuar o que eu estou falando, mas apresentava essencialmente o monarca como um corpo político, como um corpo místico, e condensavam também a ideologia da monarquia portuguesa, oferecendo a essa comunidade colonial uma narrativa providencial de obediência. Então,
essencialmente é disso que eu vou tratar, né? E de como essa linguagem, que em tese seria uma linguagem religiosa, vai ser uma linguagem de poder, unificando esses espaços tão distantes, né? A colônia brasileira e a metrópole portuguesa, né? Ou seja, dando coesão simbólica a esse império. O problema de estudo são... o ponto de partida do trabalho, né, é a pregação franciscana do Brasil colonial, né, em como essa teologia vai vincular a monarquia portuguesa a esse plano providencial. E mostrando o soberano da vez, que esteja sendo tratado nos sermões, como um personagem providencial, né, ungido. Então, o que foi feito, né? Se procurou estudar esses sermões como textos retóricos, mas também como textos doutrinários, né? Ou seja, práticas performativas inseridas em rituais públicos, né? E voltados a um público extenso, né? Se a gente pensar nos locais em que eles foram proferidos. O corpus da pesquisa, né, e a metodologia. Então, são esses sermões, mas essa escolha do material é muito porque ele representa uma convergência da produção local, ali na província de Santo Antônio do Brasil, mas também textos que circulavam localmente e depois eram editados, publicados em Portugal, né, já que aqui no Brasil não havia tipografias. E, no caso da província de Santo Antônio do Brasil, o que vão se destacar? Os textos dedicados a Dom João V e a Dom José I, né? Tanto no momento de aclamação como nos momentos fúnebres, né? E qual a característica desses sermões? Eles se baseiam numa estrutura clássica, né, das disposições. Então, eles vão ter uma estrutura pré-definida, que vai aparecer aí nos slides, né, mas são construídos a partir de exempla, né, tanto históricos como bíblicos. E, ao analisá-los, né, a ideia é compreender como esses dispositivos retóricos eram recorrentes, ou seja, como se dava esse contexto da produção, mas da reprodução dessa solução retórica, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho da homilética e da parenética barroca, né? Como o panegírico estava baseado num modelo persuasivo, em que partes ele estava estruturado, né? E de como essa retórica tinha como finalidade essencial não só exortar os fiéis, mas também doutriná-los e legitimar o poder régio, né? Uma coisa importante é a gente pensar que o panegírico, desde o século XVI, na cultura portuguesa, era considerado uma forma superior de sermão, né? E nesse universo da retórica barroca vai haver uma influência, não só por conta da União Ibérica, mas pela circulação de impressos espanhóis em Portugal e também aqui no Brasil. Esse sermão vai ser, o modelo básico do panegírico vai ser o sermão de um só tema, né? Ou seja, vai ser construído um núcleo temático, geralmente extraído das escrituras, em que o pregador desenvolve uma construção amplificada do personagem que está sendo tratado, né? E aí, nessa construção, ele vai combinar erudição, imaginação simbólica, aplicação política. E aí, como resultado, né, esse texto do sermão em questão vai ser
um texto de grande força retórica, né? Ou seja, o louvor não se limita ao personagem do monarca, mas se projeta sobre a própria instituição da monarquia, né? O fato de serem sermões produzidos aqui no Brasil colonial tem um outro caráter também, né? Mais significativo, porque a distância do centro do poder faz com que a função de transmitir a fidelidade à coroa seja mais premente, né? Mais importante, ou seja, é transmitido à comunidade a mensagem que o governante não é só um líder temporal, né, das coisas do século, mas também esse representante da providência divina, né? Então, ao adaptarem os franciscanos, ao adaptarem essa tradição da Península Ibérica para a realidade da colônia, o tornam, de fato, um instrumento de legitimação régia. Ou seja, esse gênero vai se consolidar como a eloquência barroca do poder, né? E aqui no Brasil colonial. E aí a gente tem que pensar também na retórica franciscana, né? No Brasil colonial. Em que ela estava baseada, né? É uma retórica que vai ultrapassar os rituais, né, litúrgicos cotidianos, né, ou seja, a pregação da missa, né, da catequese, e vai virar um projeto cultural e político, né? Ou seja, os franciscanos, tanto em Portugal como também aqui, mas isso, lógico, começa em Portugal, ainda no século XVI, eles eram pregadores extremamente requisitados nas festas régias, né? Além da atuação educacional, né, como o Saint-Genis já falou, e a gente conhece o trabalho dele, então não preciso estar aqui repetindo, mas os conventos vão funcionar como centros de produção e circulação da arte da retórica, não só na formação dos frades, mas também na atuação deles já na vida religiosa como pregadores, né? Quando você acessa a documentação e vê a trajetória de alguns desses frades, você vê que muitas vezes a primeira qualidade que aparece na documentação era frade, sacerdote e pregador. Então era uma das qualidades mais valorizadas, né, no século XVIII, quando a gente fala da província de Santo Antônio do Brasil. E aí tem uma obra que é muito interessante, que é Gemidos Seráficos, na verdade, uma coletânea, né, que é publicada em Lisboa em 1755, a mando do provincial da época, e vai reunir 6 sermões fúnebres, né, ezequiais, dedicados a Dom João V, proferidos por 6 frades diferentes, em 6 conventos diferentes, né, a partir ali da data, meses depois da data da morte do monarca, mas a gente vai ter o quê? Uma pluralidade de estilos nesses sermões, que são muito mais do que uma simples homenagem póstuma, né? Mas essa oratória franciscana, né, vai convergir na construção dessa mesma representação do monarca morto como um paradigma de um cristão ideal. Ou seja, você tem a diversidade da maneira de abordar o tema, mas o resultado a que se quer chegar é sempre o mesmo nesse caso, né? Ou seja, não são só as virtudes do monarca, os feitos dele que são elogiados, mas essa memória do governante, do rei, tem que ser inserida num horizonte da providência divina, né? Ou seja, a percepção de que a dinastia dos Bragança
governava por um desígnio sobrenatural. Então, quais são os recursos utilizados, né? Metáforas, luz e sombra, imagens de transfiguração, referências bíblicas, que vão mostrar, aliás, transformar essa morte régia numa ocasião pedagógica, né? E aí expande o conceito da atuação educacional dos franciscanos, porque uma prática que, em tese, seria apenas religiosa, né, de condolências, de rememoração do monarca, se insere em um outro nível de educação, né? Ou seja, edificar esses súditos, né, e renovar a sua obediência à coroa. Tem a questão da obra ter sido impressa, porque uma das questões que a gente tem quando trabalha com esses sermões é que a proporção deles que foi impressa é muito menor do que a que existiu, né? Era uma profusão de sermões que circulavam manuscritos, né, entre os conventos, e a gente ter esse registro impresso mostra também esse circuito de produção dos impressos, né, naquele momento, no século XVIII, no universo português, incluindo as colônias. Ou seja, é um elo transatlântico que articulava a colônia e metrópole em torno dessa gramática comum de fidelidade à monarquia. Então, a gente vai ter os elementos aí são os 6 sermões, né, que tem quais são as diferenças deles, né, como são abordados, como é abordado Dom João V por cada um dos frades, o lugar em que foram proferidos, né. Então, o primeiro deles já do Jaboatão, em dezembro de 1750, e alguns não têm a data, mas deve ter sido nesse período entre 1750 e 1751, né? Ou seja, e aí vão ser impressos só em 55. E aí, falando então dos elementos centrais, né? A gente pensar o que a gente vai ter nessa de estrutura, né, nessa retórica franciscana. Primeiro, construir esse rei como modelo espiritual político, ou seja, a morte não dissolve a autoridade do monarca, mas transfigura essa autoridade. O corpo físico perece, mas surge um corpo místico, né? Ou seja, esse corpo místico se torna referência de virtude. O monarca morto passa a ser um representante arquetípico do bom cristão, exemplo de fé, de prudência, que, mesmo na morte, continua orientando os súditos, né? Ou seja, é a transcendência da morte, ele continua sendo útil para governar o reino. Um outro elemento forte nesses sermões vai ser a reafirmação da continuidade da dinastia, né? O rei está morto, né? O rei está posto, mas tem o novo monarca, ou seja, a figura dele, do monarca morto, é a garantia de estabilidade, porque ele tem um sucessor, né? E que vai honrar essas qualidades do monarca falecido. Ou seja, o luto não é uma ruptura, ele é uma transição providencial que é assegurada por essa sucessão legítima. Ou seja, esses sermões funcionam como atos de renovação entre o rei e seus súditos, reafirmando essa obediência coletiva, né? E o terceiro elemento que vai ser tá presente, né, nesses sermões é o uso de metáforas
cósmicas, escatológicas, né? Como já falei, as imagens de luz e sombra, referência a corpos celestes, concepções de morte como transfiguração, ou seja, instrumentos retóricos que reconfiguram essa perda, né, do defunto monarca em um ganho espiritual para os fiéis. É uma troca, ali uma moeda que é trocada e didaticamente apresentada como solução para os súditos, né? Ou seja, são sermões que vão operar em 3 níveis simultâneos, né? Eles consolam os súditos, né? A comunidade ali que está recebendo aquela prédica, reafirmam a continuidade da dinastia, né? E ainda edificam espiritualmente esses ouvintes, ou seja, apresentam a monarquia como uma, né, de novo, como essa expressão da providência divina que vai servir aos súditos do monarca defunto. E aí, né, acho que a gente pode falar que a gente vai ter uma síntese da retórica seráfica com o Frei Jaboatão, e o interessante é que, anos depois, ele faz o sermão, né, logo em seguida ele faz o sermão de aclamação de Dom José I, e a gente vai ter um sermão de Ezequias, anos depois, quando Dom José I morre, feito por outro frade, que também foi um grande orador, mas que só se tem notícia desse sermão dele impresso, que é o Frei Sampaio, né? Ou seja, a gente tem dois momentos da vida de Dom José I, e aí dá para ver mais como se constrói essa diferença, né, entre a maneira como o monarca é mostrado no momento da aclamação e no momento da morte, ou seja, e comparando esses 2 sermões, é interessante porque o Frei Jaboatão, em 1751, vai entronizar o novo monarca, mas falando também que ele também é uma manifestação da providência divina, ou seja, é um tom profético do que o que aquele monarca que está sendo entronizado tem de potência para o império, né? Para continuar trabalhando essa glória dos Bragança, ou seja, uma dinastia destinada a sempre estar ali à frente do Império Português. E o Frei Sampaio, em 1777, no Sermão Fúnebre, ele vai ressignificar a trajetória do Dom José I a partir de outra chave, né? Como retomando aquelas imagens dos outros sermões sobre Dom João V, ou seja, Dom José I é exemplo de fé, tem uma virtude espiritual, e é isso que vai sendo exaltado, né? Ou seja, são 2 representações em datas, né, diversas, em momentos diversos da vida do monarca, mas que constroem, por meio dessa eloquência franciscana, essa trajetória do governante, né? Então, a gente tem contrastes entre os 2 sermões, né? Tanto na maneira como o triunfalismo é apresentado, né, na entronização, mas também como, vamos dizer assim, no sermão do Frei Sampaio, você tem um tom mais factual, de enumerar as obras dele durante o reinado, né? E isso tudo todos esses sermões, né, eles falam o que para a gente, quando você vai pensar a província de Santo Antônio do Brasil, na segunda metade do século XVIII, porque lançar esse olhar sobre essas obras, né?
a gente pode dizer que esses sermões eles constroem essa gramática da exaltação régia, ou seja, é um repertório estável de imagens, muda o monarca que morreu ou que está sendo aclamado, mas as imagens, os argumentos retóricos, né, de legitimação da monarquia são repetidos, né, com estilos diferentes, né, com recursos, a gente pode chamar até de recursos literários diferentes, né, mas não se trata de uma gramática abstrata, né, ela vai se concretizar em cada ato de pregação, repetindo com outra abordagem esse mesmo corolário, né, e reforçando a construção desse monarca, seja o Dom João V, seja o Dom José I, como mediador entre Deus e seus súditos, né, sobre a comunidade que está recebendo aquele sermão em pregação, ou seja, é uma equivalência entre essa obediência ao monarca e a obediência a Deus, né? A fidelidade política era transfigurada em uma virtude espiritual. E como terceiro elemento, né, de característica desse discurso franciscano, é pensá-lo como uma função mediadora dessas forças políticas, né, desse elo entre trono e altar, né? É interessante a gente pensar que os franciscanos tinham a necessidade também de buscar mercês, né, junto à coroa. Era a coroa que financiava a ordem, já sendo uma ordem mendicante, né? Então, repetir essa gramática no momento ali das exéquias, né, dos rituais fúnebres e também nas aclamações, vai moldar uma determinada cultura política que oferece aos fiéis, súditos, né, categorias simbólicas para interpretar aquela realidade, né, pensar o que significava a coroa e a relação dela com a religiosidade, e tendo os franciscanos como mediadores dessa relação, né? Ou seja, a obediência régia, né, ao rei é um ato de devoção, já que ele é ungido, né, por Deus. Então, você ter obediência ao monarca e ao poder régio, você também está praticando como súdito um ato de devoção religiosa. Então, o que a gente pode sintetizar, né, a respeito desse tema, né, a relevância dele ser estudado e pensado, né? Essa pregação franciscana como uma mediação entre o mundo terreno e o mundo sagrado, né, que coloca a comunidade colonial e a dinastia dos Braganças como um elemento que é unido por uma fidelidade política e uma devoção espiritual ao mesmo tempo, né? São como se as duas formas de ação do súdito, do fiel, estivessem amalgamadas, né? Ou seja, o púlpito passa a ser um espaço de formação de consciências, né? Não vai ser só uma transmissão de doutrina, mas de representações da ordem política, né? Ou seja, o modelo do panegírico vai oferecer à comunidade colonial uma narrativa providencial, né, em que o rei vivo é exaltado como eleito de Deus e o rei morto como exemplo de fé, né? Então, você vê a construção desse arco narrativo da função do monarca na sociedade portuguesa, né? E como esse discurso franciscano, com essa riqueza, se a gente pensar, né, uma riqueza retórica, essa densidade teológica que vai estar presente nos sermões, vai contribuir para dar essa unidade simbólica a esse império, que era fragmentado geograficamente,
né? Então, você ter essa repetição de um discurso político por meio da fala franciscana dá unidade e consegue transformar essa obediência política no ato de salvação espiritual, né? Ou seja, reforçando essa centralidade dos Bragança no imaginário colonial. Então, acho que eu cumpri o tempo, né? Basicamente, era isso o trabalho, né?